olá, olá, boa noite! Hoje estamos excepcionalmente à noite nessa live aqui. E aí, gente linda, gente maravilhosa, quintou com força, sexta-feira aqui. E aí, Célia, boa noite! Hoje não teve café com terapia, mas vai ter, uma reflexão para uma boa noite de sono. Vamos convidando aqui, todo mundo para participar da nossa live hoje, que o assunto de hoje promete. Hoje nós vamos conversar sobre o propósito. E aí, Célia, como está você? Você sabe o seu propósito? Eu sei que você é dessa, sei que você sabe qual é o seu propósito. E eu fiz hoje uma enquete lá nos stories hoje e muita gente não sabe qual é o seu propósito. Graças a Deus que não foi a maioria, mas uma parte não sabe o que é propósito. Então hoje eu vim aqui junto com a minha amiga Marcinelli, nós vamos conversar hoje sobre propósito. Até para poder a gente ir se aperfeiçoando no propósito que Deus tem determinado para cada um de nós. Porque nada é por um acaso, nada é em vão, tudo que a gente passa na nossa vida tem um propósito de nos aperfeiçoar, de nos melhorarmos para a gente mesmo se conhecer, porque é através daquilo que passa por dentro de nós, é que a gente que consegue sair de dentro de nós, é que a gente consegue ver o que está dentro do nosso coração. Boa noite, Mary! A Mary é dessas que eu também sei qual é o propósito dela. Pelo trabalho que ela vem desenvolvendo com as mulheres, com certeza ela sabe qual é o propósito. Eu costumo dizer que sabe a qual ela foi chamada. Porque muitas pessoas passam pela vida, vai entrando um ano e vai saindo um ano. Boa noite, Jerusa! Que bom te ver você aqui! Tudo certinho aí com as meninas? Com o seu excelentíssimo? Manda um abraço para todos! Hoje nós estamos conversando, Jerusa, sobre o propósito. E aí, você sabe o que é propósito? Bom dia, Miriam! Bom dia não, gente, é boa noite, que eu tô tão acostumada com café com terapia que já vai no automático. Hoje é uma conversa para nós meditarmos nessa noitezinha de quinta, quase sexta. Olha aí, Sim, depois de 48 anos descobri o meu propósito, espalhar energia positiva e transformar vidas. Eita, coisa linda! E aí, quem já foi chegando, já vai colocando aí pra mim qual é o seu propósito. E Miriam, põe aí nos comentários qual o seu propósito. E vamos compartilhando, que eu vou compartilhar aqui o meu propósito. O meu propósito de vida é ajudar mulheres a serem protagonistas da história de suas vidas. Isso, e a Marcilene chegou, Marcinelli, a nossa companheira de live. Enquanto isso, vão colocando aí nos comentários qual o propósito, qual o seu propósito. Quem
não colocou ainda, vai colocando. Não esqueça de ir mandando aviãozinhos, compartilhando essa live, porque o assunto de hoje promete, né, Marcinelli? Sim, boa noite. Tudo bom, Kelly? Boa noite a Tudo. todos. Como é que vão aí? Hoje o tema promete. Hoje o tema, sim, foi discutido também no meu grupo, nos 3 grupos que eu administro. Então, assim, cada pessoa fez uma colocação muito bonita, cara. Sim, mas tem pessoas que ainda realmente não sabem qual é o seu propósito. Exatamente isso. Pela resposta da enquete, deu para a gente ver que algumas pessoas não sabem qual é o seu propósito. E nós estamos aqui nessa noite de quinta-feira para compartilhar com vocês o que é o propósito. Então, eu vou começar me apresentando, Marcinelli, que eu ainda não me apresentei, que eu estava aguardando a sua ilustre chegada para poder me apresentar e depois você se apresentar, porque nós somos dessas, né? Claro. Então, deixa eu me apresentar para vocês. Boa noite mais uma vez. Aqui quem está falando é Kélia Bel, terapeuta e mentora de mulheres, mentoras de terapeutas e futuros terapeutas que querem agregar valores nos seus atendimentos. Estou com as inscrições abertas para a formação de terapeuta Power, porque eu acredito que nós podemos ter qualidade de vida emocional e física com o uso dos florais de Bach, livre dos medicamentos alopáticos, porque cura uma coisa e escangalha a outra. Então, nós temos que buscar o quê? Qualidade de vida, ter saúde, ter plenitude, porque os florais, ele atuam no nosso organismo de dentro para fora, fazendo florescer o que há de melhor em você, ressignificando as emoções negativas. Então, fique com a gente que nós iremos ajudar a florescer o seu propósito para aqueles que ainda não sabem. Pronto, Marcinelli. Bom, eu sou a Marcinelli, eu sou mentora de mulheres cristãs, terapeuta, mas em terapia de reprocessamento generativo, especializada em psicologia e aconselhamento pastoral e outros aí, mas nessa mesma linha. E eu venho trabalhando diretamente com mulheres cristãs, mulheres que querem se desenvolver na parte tanto espiritual, emocional, profissional, pessoal. Então, assim, com todo, ser aquela mulher única na qual a gente vê na Bíblia, tem várias mulheres lá. Então, a gente sabe que nós temos que ter todos os pilares, né? Não só a parte espiritual. E eu tenho me dedicado exatamente a esse público, às mulheres cristãs. E esse tema hoje é pertinente, tem tudo a ver, porque realmente Deus nos colocou, nos deu vida para termos um propósito. Isso mesmo, porque eu já comecei a live falando que nós não viemos a esse mundo por um acaso, por fruto de um acaso. Nós viemos a esse mundo para cumprir um propósito. E não adianta você ficar brigando com aquilo que Deus já determinou para você fazer. Porque eu costumo dizer que não adianta você fugir, porque você vai para um lado, você vai para o outro, e você acaba voltando para aquele propósito que foi já determinado para você, a qual Deus sonhou para você. Então, que a gente, a partir de agora, nós venhamos o quê? A olhar para dentro de nós mesmas e ver e sentir aquilo que te dá mais prazer, aquilo que te dá mais satisfação. Isso aí, Célia, cuidar de pessoas, levar Cristo a todos.
Porque o que acontece? Quando você está seguindo no seu propósito, as coisas vão se alinhando, as coisas vão se encaixando. E detalhe, você encontra paz. Quando, Marcinelli, as pessoas vêm me perguntar, pedir tipo, vem me pedir alguma opinião, se deve ou não deve fazer, aí eu falo para a pessoa assim, para, pense e reflita. Você está sentindo paz no seu coração? Na tomada Aí a pessoa, de decisão, isso. aí Já diz, passou. porque se você está com paz no seu coração, segue em frente. É esse o caminho. Agora, quando você está com dúvida, no caso de dúvida, não faça. Porque a dúvida é a incerteza do caminho que vai seguir. Então, você tem o quê? Se você está numa estrada, tem um caminho para o lado A, um caminho para o lado B, e você não sabe para onde ir, você para ali e se conecta. E se conecta com Deus, se conecta com o Criador, se conecta com você mesmo, que o seu coração vai pulsar mais forte para o lado que você tem que seguir. Não é É mais. verdade. E tem uma diferença bem grande, assim, que eu falo, principalmente na terapia com casal, existe a diferença bem grande da paz no coração e daquele momento do prazer. Porque às vezes a pessoa diz Isso. assim, eu vivi aqui um momento que me dê, que naquele momento eu senti prazer, eu senti alegria, cuidado com um momento, mas na hora que você tira esse momento, é quando você vai se ver, você tem que se ver no todo. Vai te trazer isso mesmo, vai te trazer paz, tranquilidade, a tua consciência vai estar leve, você vai estar com a certeza de que está realmente fazendo o bem, não só para você, mas para o todo. Então, às vezes eu até converso com eles, né, que é na terapia de casal, cuidado com a paz, não confundir paz com prazer, que é Pois diferente. é. Porque a paz, ela é perpétua e o prazer, ele é passageiro. O É, prazer só satisfaz a sua carne, só satisfaz aquele momento presente. E a paz, ela reverbera, você sente tranquilidade, você sente as coisas fluindo. Porque muitas vezes o prazer é coisa só do momento, é uma ilusão do coração. isso mesmo. Isso é verdade. E Kelly, eu posso começar aqui a nossa live lendo, fazendo uma reflexão, um versículo da Bíblia? Sim, pode. Tá, que sempre eu começo, né, meus momentos com uma reflexão, uma pequena oração e um versículo da Bíblia. Então, eu posso começar desse jeito também, né? A gente Pode, não só pode como deve. A gente vai só fazer uma pequena reflexão, assim, para que Deus comande esse momento. Então, a gente vai fechar os olhinhos e é uma oração bem pequena, tá? Deus e amado Pai, muito obrigada por este momento, muito obrigada por todos que estão aqui presentes. Nos direciona, nos dá sabedoria para que nós possamos estar juntas e que Tu estejas no comando para que nos traga o que é melhor para nossas vidas. Amém. Amém. E olha, eu quero ler com vocês, depois vocês leem com toda tranquilidade e calma, tem tudo a ver. Em Romanos 8, 28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que mensagem linda que está lá em Romanos, que já diz, olha, que quando você ama a Deus, você tem um chamado. Então, esse é o seu propósito. Ele te chama, ou seja, para o que você tem realmente a tua missão que ele te deu. E a gente tem que entender essa missão, a gente tem que estar aberta ao nosso coração para essa missão. Não significa que ela vai ser fácil, né? Porque Deus me deu a missão, que significa que ela é fácil. Deus jamais falou alguma vez lá, se você pegar a Bíblia, ele diz que vai ser fácil, porque no mundo tereis aflição. Hum, Mas tem bom ânimo. Então, ou seja, se o propósito nem sempre diz, poxa, mas
tá acontecendo algumas coisas aqui chatas, não sei como é, eu acho que não é isso, não. Não é por aí. Mas quando você pensa nisso, você pensa no propósito, mesmo com as adversidades, você se sente calmo, tranquilo, né? O teu coração, ele diz, é isso mesmo, ele te acalenta porque você está no caminho certo, né, Kelly? Você está realmente indo mesmo com todas as adversidades que a gente tem em qualquer área e todos os dias. E é por isso que é muito importante a gente trabalhar esses 4 pilares, né? O emocional, o espiritual, o profissional, o financeiro, tudo isso contribui para que a gente chegue a ser uma pessoa, né, plena, uma pessoa que descobre o propósito, uma mulher virtuosa, um homem único, uma mulher única, que é o que Deus quer para nossas vidas. Exatamente. E complementando a sua fala, nós temos que começar o que? A olhar para nós mesmos com a consciência de que nós somos únicos, que nós somos exclusivos e que cada propósito é único. E o seu e o meu propósito vai o quê? Agregar valores, vão somar, nunca vai ser para subtrair ou para dividir. Os propósitos se unem sempre para agregar valores, para alcançar outras pessoas, porque nunca é sobre nós. Sempre o propósito é o quê? Transcender para alcançarmos o quê? Outras pessoas, outras vidas, porque eu costumo também dizer que nós somos resposta de oração para muitas pessoas. Porque tem pessoas que estão assistindo agora, mas tem pessoas que irão assistir depois e vai ouvir alguma palavra, ouvir alguma chave, vai meditar nesse versículo de Romanos 8:28 e vai despertar, vai ter um start para poder se sentir mais importante. Porque muitas vezes a pessoa está desmotivada, sem saber o que é que ela está fazendo nessa vida. Será que eu vim só para sofrer? Porque muitas vezes as pessoas passam por tantos momentos tristes na vida que acham que veio nesse mundo só para sofrer, então fica se vitimando. Não menosprezando as dores. Isso, ele se bloqueia, a pessoa se bloqueia para avançar, né, para enfrentar, então ela coloca esse bloqueio e não consegue seguir adiante. Então é isso que a terapia entra, né, para ajudar, que eu sempre falo, nem tudo é espiritual, tem a parte psicológica. Exatamente. E para entender melhor o significado da palavra propósito, eu pesquisei aqui no dicionário. Propósito, o significado da palavra propósito é aquilo que se pretende alcançar ou realizar. Ou seja, o seu projeto de vida, a sua intenção até o final. Ou seja, é aquilo que você tem que fazer, realizar, gerar movimento, ações para você chegar até o final. Sua trajetória. É a sua trajetória de vida. Isso é importante trabalhar na escola também, Kelly, só cortando um pouquinho, o projeto de vida com as crianças, com os adolescentes, né, para eles irem se entendendo dentro do papel deles, dentro do mundo, dentro da família, dentro da igreja, dentro da comunidade. Então, as escolas, quando elas começam a trabalhar o projeto de vida com eles, ainda pequenininhos, quem eu sou, o que eu vim fazer, qual é o meu papel dentro da família, qual é o meu papel na comunidade, já desde cedo, isso é muito importante. Já trabalhei projeto de vida com adolescentes na educação, assim, dentro da escola, e é muito bonito, porque eles começam, assim, a se entender, principalmente
a gente vive, né, um momento de confusão de identidades. Então, Isso. ele precisa mais do que nunca estar convicto de que realmente ele é um ser humano, que ele veio, que ele tem uma missão, que ele precisa se preparar. Mas ele é muito novo para pensar isso, para trabalhar isso, não. É desde pequenininho, na Bíblia mesmo diz, ensina a criança no caminho que deve andar, que ele tem que começar a se preparar, a se entender, para ele chegar, quando ele chegar no momento certo, E de assumir, ele saber, olha, peraí, eu sou aqui, meu papel, eu quero ser um profissional tal, quero fazer, para isso que eu estou, ele não fique ainda adulto, ainda duvidando do que ele quer, do que ele é, porque essa dúvida a mídia coloca muito forte na cabeça, a questão, e mais do que nunca, a questão do pessoal ficar perdida com a sua própria identidade. exatamente isso, porque a mídia, infelizmente, tem trabalhado muito quanto a isso. E uma coisa que eu acho muito importante, os pais dialogarem com seus filhos, sempre explicando para eles o porquê que eles vão à escola, explicando sempre a consequência dele ir ou dele não ir, para poder aquilo fazer sentido. Senão, é só um ir para a escola ou é só um ir para a igreja, porque os meus pais querem que eu vá. Então, tem que fazer esse sentido na vida da criança, na vida da pessoa que vive contigo, porque você tem que fazer a pessoa entender. Se você está num relacionamento, você tem que fazer o outro entender, demonstrar ao outro o quanto aquilo é importante e o quanto o seu propósito está baseado naquilo ali. E que nem eu costumo muitas vezes falar, num relacionamento conjugal. Muitas vezes as mulheres querem seguir uma determinada carreira ou fazer uma graduação, ter um grau mais elevado de estudo que o esposo não tem. Então, começa a vir muito ataque no casamento, porque a gente sabe que tem. Então, os ataques vêm na cabeça do esposo e ele começa a achar o quê? Que ela vai o quê? Tá estudando porque quer mandar nele, quer ser superior a ele. Começa a vir um monte de conflito. Então, você tem que sentar e conversar e falar assim, não, eu vou fazer esse curso, vou fazer essa graduação, porque o meu propósito é o quê? Mesmo que eu venha ganhar mais com você, o meu propósito é o quê? É somar com você. Porque nós estamos o quê? Sob o mesmo propósito. Porque se tem uma aliança, a aliança não pode se romper. Os dois o quê? Tem que caminhar junto, tem que caminhar lado a lado para que os propósitos de ambos se nivelem e um vá o quê? Somando na vida do outro. Para que um tenha o orgulho do outro, porque ninguém faz nada sozinho. Isso é verdade. É para cada propósito você tem que ir em busca de um conhecimento que tem a ver com isso. Então aí entra isso. De repente o esposo, sei lá, ele não precisa daquele conhecimento que a esposa precisa para cumprir o seu propósito. E o nosso chamado, ele pode ser múltiplo também. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu gosto, eu faço muito bem aqui, eu gosto de atuar desta maneira, mas também eu gosto nesta área. Ele pode ser múltiplo? Pode. E a pessoa, ela consegue conciliar, ela conseguindo conciliar, ela conseguindo verificar que está impactando. Primeiro, ela tem que ter a vida impactada, para poder ela impactar a vida do outro, né? Primeiro, ela tem que estar bem com ela, bem para poder chegar no outro. Então, várias pessoas, às vezes, conversam comigo, não, mas eu estou indeciso porque eu gosto muito das duas coisas. Sempre que eu digo, você pode conciliar, né, o seu propósito, o seu chamado, com a sua vida profissional, que às vezes você está ali porque você precisa, né, financeiramente, mas você está se preparando para depois ficar 100% naquilo que realmente move teu coração. Mas essa transição é o que, ela é muito frágil.
Você tem que ter cuidado. E como eu falo, assim, às vezes você pode conciliar os dois. Mas também você pode ter, você pode ser múltiplo, não tem problema nenhum. Eu costumo, assim, por exemplo, atuar muito, hoje em dia eu me dedico muito às mulheres cristãs, mas como eu já trabalhei muito com criança, adolescente, né, na defesa deles, direito e etc., eu consigo conciliar, fazer essas coisas. Não assim como antes eu me dedicava mais, porque agora minha dedicação é mais voltada para as mulheres. Mas como eu falei assim, mas se está no teu coração de você realmente ir, como diz a Bíblia, ir por todo mundo, então na hora que você sai, que você vai por aí, você de repente tem um chamado para atingir um público maior, ou vários, ou dois nichos, alguma coisa assim, mas desde que você realmente consiga fazer, consiga não ficar com tem gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo, né, que ali fica, acaba não fazendo nada, pira, diz, ah, isso não tem condições, então pode ser, ter um chamado, pode ser múltiplo, pode, mas desde que realmente seja chamado e você realmente tenha condições, capacidade de conciliar. E não é fácil, mas também não é impossível. Mas aí, Marcinelli, o que que acontece? Agora eu lembrei, sabe do quê? Do autoconhecimento. Sim, Porque uma vez que você desenvolve o autoconhecimento, você vai conseguir identificar, por mais que você tenha múltiplas habilidades, tem sempre uma que vai se destacar. Porque nós, mulheres, temos a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de nos envolver em várias coisas e assim, e dar conta, né? Porque nós somos dessas. Mas tem sempre uma que você vai se sentir mais realizada. é verdade. Tem uma que você sempre vai se destacar mais. É verdade. Então, muitas vezes vale a pena você parar para se autoanalisar. Se não é mais importante você investir naquilo que te dá mais prazer, entre aspas, que te dá mais paz, mais realização e que você consegue observar que atingiu, que você alcançou mais pessoas. Então você tem o quê? Que tipo fazer esse filtro, desenvolver o seu autoconhecimento para ver se você, em vez de gastar tanta energia para fazer A, B e C, se não vale mais a pena você se aperfeiçoar e fazer bem feito o A. Exatamente, é isso que eu digo, assim, que você pode, né, ter, né, um chamado aí último, mas desde que você realmente tenha condições, porque lá adiante, quanto mais o teu caminhar vem, você vai percebendo, você vai funilando, né, que a gente chama, você vai percebendo que aí você vai. O começo da carreira da gente, seja em qualquer aspecto, ele sempre, se ele fica um pouco amplo, e depois você vai funilando, você vai se especializando, é igual a faculdade, né? Você faz a faculdade, você tem várias disciplinas e você fica perdido. Não, cada disciplina que vem, você diz, não, é essa área que eu quero. Não, eu quero justiça, eu quero administração, quero isso, quero aquilo. Aí vai, quando termina, você vai se especializar. Então, você pode ser uma pessoa que comece a fazer, mas desde que você sempre. E nada melhor do que você refletir para você saber qual realmente o seu propósito. Aqui eu coloquei umas pistas. O que te faz feliz? O que você se sente feliz? Você pode até estar cansado. Estar cansado é uma coisa, estar feliz é outra. Você pode, quando de Exatamente. repente se deparar, 2 da manhã, por aí, você fazendo aquilo ali, tá te dando uma satisfação, tá ganhando de eu tô tão cansada, mas você tá feliz, você, sabe aquela coisa que parece que você não quer terminar logo, mas assim, porque você quer se livrar, não porque você quer ver pronto, você quer ver aquilo assim, igual aniversário do teu filho, criança, bebê, que você quer ver aquele negócio enfeitado, aquela coisa pronta,
Então, mais ou menos por aí. Então, é diferente de você dizer, meu Deus, que eu preciso terminar esse trabalho para me livrar. É, E aí você vai, então isso que te faz feliz, você parece assim uma criança, sabe? Você se sente tão. E tá ali, pessoal, já viu algumas pessoas que dizem assim, tu não cansa não, hein? E a pessoa uhum, tá lá se envolvendo, fazendo as ações, e tu parece que nunca cansa, tá tão feliz, tão ligado, que na hora que toma aquele banho, relaxa, vai sentir o cansaço físico, mas aqui o psicológico, ele tá realizado, ele está muito bem. E tem pessoas assim que quando encontra o seu propósito, aí você tem que saber administrar, porque ele te dá assim, uma satisfação tão grande que você tem que aprender até a administrar já o seu propósito quando você isso. acha, porque a Hum. gente assim quer mergulhar, né, Kelly? Se deixar, passa 3 dias ali, não come direito, não dorme direito, porque a gente quer ver o negócio, quer se envolver, quer estar isso. Então, até o propósito você tem que saber administrar, porque o ser humano, ele é intenso, principalmente quando ele está feliz com algo. Exato. Essa é a questão do autocontrole, né? Para ele Hum. ter até nessa parte, né, Kelly? Exatamente isso, Marcelene. Ó, eu tô olhando para lá de vez em quando, porque adivinha qual é o propósito da barata? Entrar, querer aparecer na live. Deixei a janela aberta, entrou uma barata aqui voando. Aí ela tá querendo vir aqui participar da live, gente. Ninguém merece. Aqui acontece Oh, oh, meu Deus, tadinho. Aí eu tô vendo que ela vai vir pra cá, por isso que eu tô aqui de olho nela. Um olho na câmera e o outro na barata. Só Mas que pra acontecer isso, deixa ela, você não tem, deixa ela passear aí. eu não tenho medo, não. Se a minha irmã já tinha já saído daqui correndo. Mas Não, deixa ela lá, foi não lá pro tem. canto. Eu, Mas assim, como é isso mesmo. eu já trabalhei muito, assim, já de estrada mesmo, interior, e meter mesmo em comunidades, então já deparei com vários bichos que barata é o de menos. Deixa ela passear por aí. Isso aí, Marcinelli. E seguindo o seu raciocínio, quando a gente se encontra no nosso propósito, a gente se sente plena, a sensação de dever cumprido. Quando Sim, sim. você cumpre, você realiza aquela tarefa com tanto zelo, com tanto cuidado, que você, a sensação é que você está plena. Realizei, cumpri minha tarefa, e assim sua mente vai sempre se renovando, você vai se aperfeiçoando, buscando que novas estratégias para você, o que a cada dia seguir o seu propósito com excelência. Sem se comparar com ninguém. Você não pode se Isso. comparar. Você pode se ter alguém como referência. Todos nós temos alguém como referência. Por exemplo, eu quero ser uma mentora. Aquela é minha referência. Referência é diferente de você querer se comparar a ela. Porque o que eu digo assim para minhas mentoradas, eu digo, olha, gente, vocês peguem o que vocês estão aprendendo aí comigo, com certeza vocês vão fazer com o jeitinho de vocês, que pode sair até muito melhor. Porque vocês Uhum, pegaram a referência, é um livro, você tem ali como referência. A Bíblia é a nossa referência, é a nossa base. uhum, Então, as pessoas são assim mesmo. Na hora que você não se compara com ninguém, você começa aí autoconhecimento, se perceber qual é a minha identidade, qual é o meu caráter, como analisar meu comportamento, como é que ele é, como eu me porto numa situação assim, desse jeito, daquilo tudo mais. Então, aquela pessoa, nesta situação, se comporta desta maneira, já eu me comporto desta. Então, eu tenho que mudar, moldar ou não? Tem. Se precisar, tem. Eu digo sempre para o pessoal, olha, Gabriela já era. Foi de novela, mas nem se isso fala aí. mais. Então, precisou se moldar, se molda sim. Se precisou mudar, então, Hum, para você cumprir. Então, você é única. Deus fez cada uma única. Ninguém é igual. Mas, por quê? Porque a gente precisa se complementar. Então, assim, a Kelly tem coisas que eu não tenho, que eu vou aprender com ela. E eu tenho coisas que ela vai aprender comigo.
mas na hora de executar, vai ser do meu jeito, vai ser da minha maneira. Não é, de jeito, quando eu falo vai ser do meu jeito, não é impor, mas na hora que Uhum. as pessoas verem, elas vão perceber que quem foi? Foi a Marcinelle que fez, foi com o toque dela. Então, assim, não é querer dizer, poxa, mas ela faz melhor que eu, não. Ela faz da maneira que ela realmente tem habilidade, você tem outro tipo de habilidade. Então, se espelhar, assim, é fantástico. Agora, querer É, ser igual, nem adianta, porque você não vai fazer o trabalho bem feito na hora que você quiser ser uhum. igual a outra pessoa. Vai errar direto, não vai dar certo. Exatamente. Agora eu lembrei, o Marcinelli, do arroz, que todo mundo aprende a fazer arroz ou com a mãe, ou com a avó, ou com o tio, e ensina ali a refogar o alho, lavar, refogar o arroz, refogar, botar água, sal e tal. Mas nenhum fica com o mesmo sabor que o outro. Verdade. Porque um sempre vai torrar mais o alho, um sempre vai ficar mais tempo ali no refogado do arroz, um vai colocar um pouquinho de sal a mais, um pouquinho de sal a menos, e tudo bem, E e continua a tudo vida. bem, e continua a vida. Então, não querer se cobrar tanto também. Eu acho que isso é muito importante. Não é porque você está conseguindo, você está vivendo o seu propósito e eu ainda não me encontrei no meu, que eu vou ficar me comparando, me menosprezando, porque tem Verdade. pessoas que infelizmente ficam assim, que só consegue olhar o outro prosperar, o outro se desenvolver, o outro atuar e não consegue, muitas vezes não consegue até se desenvolver, viver o que tem reservado para ele, por quê? Porque ele fica perdendo tempo observando a vida do outro. É verdade. E é aquela coisa assim de ficar se comparando, né? Ou então, quando a pessoa ela percebe que a outra pessoa ainda está nesse momento de busca, diz assim, mas poxa, eu não acredito, não sabe fazer, eu já, olha só, eu já fiz. Foi difícil para mim, eu fui lá e fiz, e ele não consegue. Cada um tem a sua maneira, o seu ritmo de ser, tem a maneira de enfrentar a sua situação. Então, realmente, essa coisa assim de se comparar, às vezes tu não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Tem pessoas que descobrem seu propósito com 50, 60 anos, outras descobrem com 20, outras com 40, com 30. Não tem receita mágica. Eu digo assim, nem o miojo, que vem todo escrito lá, 3 minutos, esquenta água, faz isso. Não sai igual. Os gêmeos não É nascem verdade. exatamente fazendo tudo igualzinho. Imagine, né, as pessoas aí quererem se comparar. Então, você também julgar o outro, dizer, mas eu passei por isso, eu enfrentei dessa maneira, como é que tu não vai conseguir? A pessoa vai conseguir, mas tem que verificar o que está travando, o que está bloqueando, o que está acontecendo. E às vezes também a pessoa acha que o propósito dela é aquele, devido a influências. As influências, elas Exatamente. são muito fortes. E assim, às vezes a necessidade de desviar o caminho. Eu digo assim que com 10 anos eu descobri, né, meu propósito. Eu quero ser palestrante, eu falava muito, mas eu precisei assim dar umas andada, trabalhar em outras áreas, fazer isso pela questão mesmo do andar da carruagem, das necessidades. Eu fazia minhas palestras, meus treinamentos, mas tinha que estar naquela empresa, tinha que estar naquele trabalho. É isso que eu falo, a história de cada um só sabe quem está vivendo. É A isso dor de cada um é só quem está sentindo ela, quem está vendo. E quando mas você foca, digo sempre assim, teu propósito é esse, você não está podendo agora, nesse momento, cumprir, não deixa ele de lado, não esquece, não apaga, dá sempre um jeitinho de estar alimentando, de estar ali procurando um meio, não significa que, vou logo mergulhar de cabeça se não der, não tem problema, porque na hora que você alimenta, é como um bebê, uma hora ele vai crescer, uma hora o seu propósito vai ficar, né, andar com as próprias pernas, maior de idade, e você está fortalecido, então nunca deixa de lado. Mas por isso que às vezes as pessoas dizem assim, agora com essa idade
que eu estou mudando de carreira. Quantas pessoas a gente não conhece, né, cara? Kelly? Quantas Olha, pessoas aí? Quantas nós que olha, deixamos aí eu. a CLT, as coisas, e estamos agora assim nessa. Olha só, eu queria com 10 anos de idade, aí eu tive toda uma história aí, coordenei para cá e fiz projeto para ali, aí de repente eu digo, mas sempre fazendo minhas coisinhas. Aí, de Hum, repente, a gente, né, Kelly, não, agora eu vou andar com minhas próprias pernas, agora eu estou preparada, agora é assim. De repente, alguém olha e diz, ah, só agora que vai fazer. Às vezes, eu conheço uma pessoa que ela disse, não, agora eu vou fazer o que realmente eu sempre quis na minha vida. uhum. Com quase 60 anos, agora eu vou fazer uma faculdade. Lindo, gente, não tem idade para isso. Isso Porque o aí, não tem. propósito, sonho, gente, não tem preço. Não se paga É assim, verdade. desse E o jeito. seu, e o seu sonho é único, o seu sonho é para você realizar. Não queira terceirizar o seu sonho, Não tem. não queira terceirizar aquilo que você tem que fazer. O que você tem que fazer para você caminhar rumo ao seu propósito, não adianta ficar dizendo, ah, eu não faço isso por conta de ciclano, não consegui fazer isso. Isso são apenas desculpas na maioria das vezes, porque quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Porque quando você quer, você põe aquele desejo, você sente que é aquilo que você tem que fazer, você vai romper os obstáculos. Deus vai te dar estratégia para você conseguir avançar em fazer aquilo que está determinado. Agora, quando você começa a pensar, começa a avaliar e começa a colocar empecilho, ah, eu não sei se vai dar para fazer, não sei se eu vou ter dinheiro, não sei se vai dar certo. Não, Não vai dar certo. não vai. Você já Já determinou que não vai desistiu? dar certo? É. Desistiu antes de começar? E, Então, você é, tem que ser a primeira pessoa a acreditar no seu propósito. Você tem que ser o primeiro a acreditar que você vai alcançar o seu objetivo. Que seja o quê? Fazer a diferença na vida daqueles que estão dentro da sua casa, naquele que convive com você. Você tem que ser o primeiro a acreditar. Não tem que ficar esperando o vizinho acreditar. não. Você E tem que ser o nem primeiro. espere, que às vezes ele não acredita. Porque ele muitas vezes, tá? A história da vida dele é outra, a história da família dele é outra, a parentela dele é outra, e a sua casa é única, a sua família é única, você é único. Então, ninguém vai viver o que está reservado para você, para sua casa, para sua família, para sua descendência. Verdade. Então, em Deus nós podemos todas as coisas. Se alguém disser que é fácil, eu digo que é mentira, porque não existe a palavra fácil na Bíblia, porque eu já procurei. E diz, no Não mundo tereis tem. aflições. Então, não tem Isso, lá, no mundo tereis paz e amor. Não tem lá. entendeu? E depois fala, tem de bom ânimo, que eu venci e você também vai vencer. Então, se nós somos cordeiros com Cristo, então a vitória é nossa. Não pode ser agora, nesse exato momento. Mas uma hora ela vai chegar. Vai Uma chegar. Isso é hora o verdade. propósito se cumpre. Uma hora eu vou estar na linha. É uma coisa que eu também tenho, que eu sempre falo. Não adianta você querer viver o propósito se você não está na posição. E também Porque Deus não vai mudar o que ele tem determinado para você se você não estiver no posicionamento que ele quer. verdade. Também não Aí querer entra o autoconhecimento. é, querer que aquele público, aquela pessoa, não, meu propósito, por exemplo, é fazer trabalho para tal pessoa, querer que aquela pessoa, ela seja teu público se ela não quer.
sempre digo assim, quando você, às vezes você procura pessoas que você não conhece. Olha aqui, gente, um grande exemplo. Eu encontrei uma parceira aqui de mentoria, de lives, que é a Kelly. A gente É nunca verdade. se conheceu na vida, assim, presencialmente, mas houve a conexão muito grande, a gente numa live, assim, numa aula, né, de mentoria. Então, eu sempre digo assim, se os meus não me quiserem, Jesus não foi rejeitado? Então, eu vou Exatamente. procurar quem me quer. E é aquela coisa, eu vou estar, quando você tem um propósito, você está disposta a ajudar, independente. Às vezes você quer forçar a barra, poxa, você chegar com aquele amigo e o amigo parece assim que não acredita em você, não, cara, legal, mas não te dá papo. É o único que não assiste tua live, é o único que não está presente. E aí você, então, você diz, ah, se os meus não me quiseram, eu vou procurar quem realmente precisa, porque Deus, quando te coloca, ele não disse assim, eu estou te colocando para você impactar a vida aí do teu vizinho, impactar a vida aí do teu irmão. Pode ser que seja, mas pode ser que ele está te colocando para você, ei, sair do comodismo, levantar igual Abraão, sair da tua terra, da tua parentela e vai Exatamente para onde isso. eu te mandarei. Então, de repente, o propósito meu, daquele, de você, não é para quem está ali do lado, e você fica, às vezes, forçando a barra, querendo que aquela pessoa, e se frustrando. Poxa, na política, que eu também vira e mexe assim, eu me envolvo, né, em coordenações, e aí as pessoas dizem assim, ah, mas espera aí, se os teus amigos não votam em você, então significa que ninguém vai acreditar, não é por aí. Você tem, aí eu trazendo, né, para o outro lado, mas eu pego muito essa frase lá, mas eu uso para o outro lado, né, eu digo assim, para o lado do propósito, eu digo assim, não, peraí, nem sempre você foi chamado para impactar a vida de quem está aqui na tua frente, está aqui do teu lado, está aqui perto de você. Você pode impactar Uhum. sim, mas de repente o teu propósito é ir além. É porque que Abraão saiu da terra dele, sai da tua terra, Exatamente. sai da tua... Então, se fosse, se de repente ele dissesse, não, mas espera aí, eu vou ficar aqui, está aqui o pessoal, por que que eu tenho que ir para longe? Por que que Deus não usa quem está lá? Por que Uhum. que eu tenho que sair da minha terra e ir para lá? É porque Deus determinou. E Ele sabe o que é melhor para a vida de cada um. Ele sabe da tua capacidade. De Exatamente repente, a isso. capacidade de Abraão era a capacidade correta, adequada, para ir lá para aquele lugar onde as pessoas que estão lá não teriam a mesma habilidade que ele tem. Exatamente. A história toda. Então, a gente vê isso muito na Bíblia, assim, de você sair, de você ir além. Então, não é. E sabe o que é bom nisso tudo? Que a gente sai da zona de conforto. Eu saio da minha Uhum. zona de conforto, você sai da sua, todos nós saímos da zona de conforto quando a gente vê que o que está aqui no nosso redor, ele não está mais satisfazendo a gente. A gente tem Isso que aí. buscar além, tem que ir além de outras coisas, conhecimento, outras conexões, outras pessoas, e é isso que faz com que a gente, assim, a gente comece a se surpreender. Eu fico, gente, peraí, eu estou indo num lugar que ninguém me conhecia, mas eu consegui impactar. Então, é adrenalina e você começa a alimentar daquilo, você diz, agora eu estou. Aí entra a questão da satisfação, da realização, a felicidade, o ser humano precisa disso. E na hora que ele começa a se acomodar, tá todo mundo aqui aplaudindo, ele pronto, vai se acomodando, vai murchando, e as coisas vão ficando frias, não é? Ô, Tatiane, tudo bom, querida? Boa noite. Tatiane é uma pessoa maravilhosa de Monte Dourado, Eita, lá do Pará. Isso, ela mora na coisa mesma cidade linda. que eu. Linda, Eita. Tatiane. Minha irmã chegou aí, ó. Ô, Kátia, tem uma live, eu tenho uma barata aqui, ó, querendo participar da live. Só vou falar dela, se ela tivesse aqui no meu lugar, ela ia sair correndo, ela entrou aí, ó. A barata da vizinha quer fazer live aqui, ó, junto Vou comigo. Mas eu não tô nem trazer dando minha confiança para ela. gatinha. Vou trazer minha gatinha que ela gosta de. Eu vou ficar. Ela gosta de Exatamente. caçar, ela caça. É. Quem chegou depois, por favor, curtam, compartilhem,
Mande coraçõezinhos, porque nós gostamos de coraçõezinhos. E coloque aqui nos comentários se está fazendo sentido para vocês, porque nós estamos conversando sobre o propósito e a Marcilene leu, nós demos início com o livro de Romanos 8, 28, que eu deixei aí fixado para que vocês possam meditar melhor nessa palavra que fala sobre o propósito. Porque se nós não tivermos o propósito na nossa vida, o propósito no nosso levantar, de nada vale mais um dia de vida. Porque Deus, na sua infinita glória, graça e misericórdia, Ele nos concede a cada manhã a oportunidade de reiniciarmos o quê? Mais uma folha assim, em branco. Verdade. Para nós avançarmos mais um passo rumo ao nosso propósito. E ele é construído assim, gradativamente. O nosso propósito é como se fosse uma planta que você precisa adubar, precisa regar, precisa botar muitas vezes no sol, tirar do sol, pôr chuva. É todo esse processo que nós temos que superar para alcançar o quê? Aquilo que tem reservado para cada um de nós. E no livro de Romanos, nesse trechinho que a Marcilene leu, é assim, assim, muito profundo. Eu aconselho todas vocês a lerem antes de dormir. Eu tenho o hábito de orar antes de dormir junto com meu esposo, de meditar. Medite nesse versículo que vai fazer assim, uma grande diferença para quem não sabe o que é o seu propósito. O propósito é aquilo que te motiva a ser melhor a cada dia. O propósito é você se autoconhecer. Eu costumo dizer que é fazer valer a pena. Fazer valer a pena a sua vida. Porque depois, quando chegar o grande dia, como que você vai apresentar as suas mãos? Não Isso pode estar é muito vazio. forte. Não pode estar vazia. Então, o que você fez em cada página em branco que não foi nos dada a cada manhã? Isso é verdade, Kelly. E a gente é por isso que a gente tem que fazer a nossa parte, que é sair da zona de conforto, ir atrás. Aí vem a questão do objetivo, a meta, as estratégias. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que os personagens bíblicos, eles todos foram estratégicos. Nenhum deles tinha assim, peraí, eu sou filho de Deus, eu vou lá de qualquer jeito e eu venho o que vai acontecer. Eles iam convicto, eles iam assim, com fé já, sabiam o que ia fazer, já tinham certeza, iam pela fé. A fé ele te leva a quê? A você crer que você vai ter a vitória. Agora, como você vai, aí é o seu preparo. Às vezes a pessoa diz, não, eu vou e Deus vai me... Claro que Deus vai te guiar, mas chega lá na hora, mas você tem que se preparar. Então, quando ia para a guerra, a rei Davi se preparava, Esther se preparou, né? Vou a gente falar um pouquinho do que nós estamos querendo trazer, né, Kelly? Já quase acabando o nosso tempo, que tem a ver com Esther, né? Então, Esther se preparou, e ninguém se apresenta de qualquer jeito perante Deus, porque Deus, ele fez um mundo, ele não fez de qualquer jeito, ele não te fez de qualquer jeito. Então, assim, ele não gosta das coisas mal feitas, não. Ele ensina, lê Êxodo, que você vai ver que ele ensina o passo a passo como fazer a arca, tudo direitinho, até a cor que tem que usar. Exatamente. Quando eu leio assim, eu digo, meu pai do céu, e eu achava que eu era perfeccionista, mas não chego nem perto, não dá, eu não dou conta desse perfeccionismo todo, não dá certo. A arca de Noé, gente, como é que pode?
detalhe, a escolha, né, de quem entrou, tudo isso Uhum. assim. Então, isso nos mostra o quê? Para a gente ir atrás, nos incentiva a ir atrás. Então, se eu descubro o meu propósito, né, já descobri o meu propósito. Espírito Santo, que vai me usar, ele não usa vaso vazio. Coloca um vaso, bate um Exatamente. vento para te ver se não cai e quebra. Então, ele usa o vaso que está cheio de quê? Ele está cheio da palavra porque ele meditou, ele estudou, ele leu, ele está cheio do conhecimento, ele se consagrou, fez a meditação. É isso que a gente tem que ver, que na hora que a gente descobre o propósito, não é sair por aí e fazendo de qualquer jeito, porque ele Exato. não gosta disso, não. E é isso que a gente tem que fazer. Mas vamos falar um pouquinho, né, Kelly, do que a gente quer Isso, aprontar? isso aí. Isso, a gente já está aproveitando já o ensejo que nós estamos aqui para aproveitar que nós estaremos com o quê? Com uma série de lives a qual nós vamos estar falando da Esther, onde nós iremos fazer um paralelo com o livro de Esther e com o propósito, porque a Esther, ela tinha um propósito, ela foi obediente, ela não se apresentou de qualquer maneira, ela seguiu as orientações, ela orou, ela jejuou, ela teve o autocuidado, ela foi submissa. Então, nós iremos abrir um leque falando da princesa Esther. Nós vamos fazer aplicações com o livro de Esther, com a nossa vida, com a mulher moderna que nós somos. Nós vamos fazer o quê? Um paralelo como o processo terapêutico se encaixa nessas questões, porque muitas vezes sozinho você não consegue. Tem Verdade. pessoas que não conseguem o quê? Desenvolver o autocuidado. Por que, que não desenvolve o autocuidado? O que é o autocuidado? A submissão. Submissão é difícil, mas a gente consegue. Então, nós iremos, assim, esmiuçar esse livro com o auxílio terapêutico. Então, ó, quem não segue, nos sigam, compartilhe, já vai aí, ó, mandando para 5, para 10, para 15, porque, ó, vai ficar de excelência, vai ficar digno de princesa, hein? E nós teremos o quê? Mini mentorias, teremos grupos fechados de mini mentorias, a qual nós vamos abrir inscrições. E assim, vai ser de muito valor, porque você vai receber tanto o tratamento espiritual, vai alimentar o espírito, que vai o quê? Alimentar a sua alma, onde ficam as nossas emoções. Porque espírito é uma coisa e alma é outra coisa completamente diferente. Então, nós vamos o quê? Alinhar esses valores nas nossas vidas, porque se nós cremos que nós podemos viver o nosso propósito, que a gente comece o quê? A se inspirar em mulheres que fizeram diferença. Isso mesmo. E eu e Marcinelli, nós conversamos e o quê? A gente concordou o quê? Em Esther. Porque, assim, Exatamente. é riquíssimo esse livro e, assim, vai ser ó, extraordinário. Já estou doida Para começar. para ver, para começar. E já É, tem data aqui, ó. Nossa primeira live já falando sobre isso. Pode falar, Marcinelli? pode. Olha, dia 16 de março, hein? Às 20 horas. Já seria 16 de março, já seria como já um
preparo para a nossa mentoria, né? Isso, Desperte a isso. Esther que está dentro de você. A ideia é o quê? Vamos fazer de conta que a Esther está nos dias atuais. Aqui ela faz de conta que a Kelly, ela é uma Esther, você é uma Esther. Então, como Uhum. seria, de repente, a Esther nos dias atuais? Como ela se Isso. depararia com isso? Trazendo, né, exatamente para a nossa atualidade, porque a Bíblia ela foi escrita há muitos e muitos, muitos anos, mas ela é atual. Então, as coisas aconteceram, elas aconteceram daquela maneira, né? Porque, claro, hoje em dia as situações como aconteceram lá, hoje em dia as coisas são bem mais fáceis, bem mais acessíveis, mas os problemas emocionais, o poder também, assim, o conflito, né? Ele ainda existe. Então, é isso que a gente quer trazer, isso assim que a gente está mergulhando no livro de Esther, como seria? É como eu tenho uma live que é Vamos Ler o Livro, que é de um livro que eu escolhi exatamente, que são mulheres contando, né, elas relatam, né, histórias como se elas se fosse assim nos dias atuais, estivessem conversando com a pessoa. Então, a ideia é exatamente essa, é você entender ela como se estivesse agora. E se esse problema fosse hoje em dia, de que maneira seria? Como enfrentaria? Esther foi altamente estrategista. A gente sabe Isso. disso. Então, assim, ela para chegar, para ela atingir o objetivo dela, ela passou por todo um processo, e não foi sozinha, como a Kelly falou. Ela, para se preparar, para chegar ao rei, ela teve uma equipe, e toda essa equipe trabalhou a favor de um propósito. Não era a favor da Esther, era a favor do propósito. Qual era o propósito maior? Era salvar o povo. E ela também estava já direcionada a fogo. Então, esse era o propósito. Então, todos estavam focados. Então, quando você tem foco, você tem meta, mas cada um fez a sua parte. Então, é trabalho Exatamente. em equipe. E é isso que a gente faz, assim, quando a gente se une numa mentoria, cada uma ali, ela tem o seu foco, mas nós vamos trabalhar em equipe, uma ajudando a outra, uma de que maneira vai operar ali, eu fiz desta maneira, deu certo, eu pego uma ideia desta, essa é que é a ideia, essa união para que a gente tenha o mesmo sucesso que Esther teve. E Porque nós vamos ter. sucesso. Ela foi assim. E nós vamos falar de tudo, né, que envolve a mulher estrategicamente, os cuidados, cuidado emocional, espiritual, todo geral, porque a mulher ela é completa, gente. Ela não é assim parte. Espera aí, a mulher ela aqui, mulher cristã ela é espiritual. A mulher daqui, como eu falo, né? A mulher mundana, ela não é. Não, a mulher é um ser, mulher cristã, vamos pegar aqui a mulher cristã, que é que eu trabalho direto, ela é completa, ela precisa se cuidar, ter o cuidado dela. O templo do Espírito Santo não é meu corpo, então meu corpo, peraí, ele tem que estar cheiroso, ele tem que estar bem arrumadinho, ele tem que estar hidratado, ele tem que estar. Então, são esses detalhes. Estão vendo a ligação com Esther? Que eu vou me apresentar perante o rei para pedir realmente o que eu preciso. Então, eu não vou de Exatamente. qualquer maneira, eu tenho que preparar meu espiritual, mas meu emocional também tem que estar bom, meu banquete para minha família, meu banquete para o meu amado. E tudo isso a gente vai Exatamente. trabalhar. Meninas, assim, vai ser muito gostoso, vai ser uma, assim, Vai sim. muito bom. E A gente vai sair, no daí, final, a gente vai sair assim, se sentindo uma rainha. o A rainha Esther. propósito é esse. Afinal de contas, nós estaremos o quê? No mês das mulheres. No mês, não é um dia, é um mês das mulheres. Então, Inteiro. nós temos que ser plenas em todas as coisas. Tá bom, Marcinelli? O nosso tempo já está Pois estourando. é. Então, meninas, gratidão por vocês estarem aqui. Fiquem de olho nos nossos stories, fiquem de olho que nós vamos estar postando
sobre essa live e depois a mini mentoria que nós vamos abrir as inscrições, que vai ser ó, top demais. Tenho certeza que a Esther, que vive dentro de cada uma de vocês, ó, vai ó, florescer, vai exalar o bom perfume. E então, ó, e nós vamos tirar foto no primeiro momento e depois no segundo momento, ó, e vai ser top. Quero toda a agenda, vai ter tarefa para fazer. E vai ser sensacional. Vai ter vai tarefa. Ser muito top. Tá bom, Marcinelli? Olha, a gente tem que terminar, gente, porque senão o Instagram vai nos derrubar. Marcinelli, gratidão por você estar aqui. Gratidão a todas as meninas que ficaram conosco até o final. Desejo que, assim, Deus as abençoe rica e abundantemente. Não esqueçam de meditar no livro de Romanos 8, 28, que está aí fixado. Quem não me segue, aqui em cima. Quem não segue a Marcinelli, por favor, siga. E vamos que vamos, meninas. Despertar Esther, que vive dentro de cada uma de nós. Tá, ok. Então, gratidão a todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Cristo. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Beijão. Amém, amém. Beijo, 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 meninas. Tenham uma noite abençoada. Tenham sono do Salmo 4, versículo 8. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.